Nós vamos continuar a série que o pastor Jailson começou há 2 domingos atrás. Quem esteve conosco sabe que no domingo passado nós fizemos um intervalo, um parênteses nessa série para tratar de um outro assunto durante o final de semana do feriado. Mas agora nós vamos continuar essa série que fala sobre o Paráclito, que é uma referência ao Espírito Santo, traduzido como Consolador em nossas escrituras. A NVI tem conselheiro, a Almeida atualizada tem consolador. A ideia de Paráclito é uma palavra grega que significa alguém que é chamado para estar ao lado do outro. E as funções que ele pode exercer ao lado de outro podem ser diversas. Por exemplo, a mesma palavra grega é usada em 1 João 2 para falar de Jesus como nosso advogado junto ao Pai. Ele fala assim: escreva essas coisas para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm um Paráclito junto ao Pai, para defender a causa de vocês. Então essa é uma maneira de entender o sentido de alguém que é chamado para estar junto. Mas no texto que a gente está expondo, eu e pastor Jailson, de João 14:16, o chamado discurso do cenáculo, parece que tem muito da ideia de conforto, mas não só conforto, tem a ideia de encorajamento, de fortalecimento. É isso que o Paráclito faz, e hoje a gente vai ver um pouco mais do porquê que ele é necessário ter essa missão, esse ministério de fortalecedor, daquele que encoraja. Bem, o que nós já vimos nessa série é uma primeira mensagem sobre a vinda. Pastor Jailson pregou 2 domingos atrás. Hoje eu vou falar sobre o testemunho. A gente vai ler o texto daqui a pouco. E no próximo domingo, para encerrar essa série, pastor Jailson vai falar um pouco mais da missão do Espírito Santo. Hoje eu vou introduzir um pouco disso, mas ele vai explorar muito mais no próximo domingo. O que ele disse no domingo passado, que é importante a gente lembrar? Ele falou de Cristo como sendo 3 coisas para nós, que o Espírito veio fazer em lugar dele. Primeiro, Jesus Cristo era a presença do próprio Deus entre nós. Aí Jesus resolve no final do ministério dele dizer assim: então pessoal, estou subindo, tá? E aí eles dizem: não, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Quando eles estavam abatidos, ele disse que o Espírito seria a presença de Deus com eles. Inclusive, em João capítulo 14, ele fala, se você der uma olhada na sua Bíblia, ele fala assim, versículo 18, 14:18, ele fala assim: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Esse texto, um dos comentaristas que eu estudei, diz que esse texto não se refere à segunda vinda, esse texto se refere à descida do Espírito. O Cristo e o Espírito estão tão interligados que a descida do Espírito é equivalente a Jesus estar presente com eles. Então quando ele fala, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para estar com vocês, é o próprio Espírito que está com eles. E o Espírito, quando está com eles, é como se Jesus estivesse. Então o Espírito de Deus na vida do seu povo é Deus conosco. Jesus também foi o nosso rabi, o nosso mestre, e ele se apresentou assim e foi reconhecido assim, embora nem sempre as pessoas dessem ouvidos ao seu ensino. Mas quando o Espírito vem, ele vem nos guiar a toda a verdade, ele vem nos ensinar todas as coisas que Cristo ensinara. Então a ideia assim, é como se nos 3 anos de discipulado com Cristo, os apóstolos tivessem recebido tanta informação, e a vida deles mudou de cabeça para baixo, de uma tal forma que eles estavam com medo de não ter apreendido tudo que Jesus tinha dito. Aí Jesus fala: calma, vem um outro mestre aí que vai lhes ensinar e vai fixar tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês. Pensa bem, as pessoas há milênios esperam a chegada do Messias. De repente ele chega, convoca 12, faz um mega seminário de 3 anos e diz um monte de coisa que muda o mundo deles, transforma a perspectiva que eles têm da vida, e depois diz: está na hora de eu ir. O medo, eu consigo imaginar, pelo menos imaginar, o medo deles em não conseguir captar tudo que Jesus diz. E se quando a gente for ensinar, a gente inverter as coisas, disser alguma coisa indevida, ele fala: calma, aquele que vem vai ser mestre, ele vai guiar todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. E, por último, o pastor Jailson falou de como o Espírito vinha trazer consolo para esses que perderiam a presença física do seu Senhor. Então, essas 3 coisas revelam que o Espírito vem como uma espécie de substituto. Ele vem realizar a mesma missão, ele vem continuar a mesma missão que Cristo viera a fazer ao mostrar as glórias de Deus a este mundo e remir pessoas. Então, a mesma coisa a gente vê o Espírito fazendo o que Cristo já fizera. Então agora vamos ler o nosso texto e
João capítulo 15, versos 18 a 27. Então nós vamos entrar em algumas considerações sobre esse texto. João 15, a partir do verso 18 até o final do capítulo, diz assim: Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Eu vou focar nos versos 26 e 27, que fala do testemunho do Espírito, que é esse é o enfoque da mensagem. Mas eu quero começar com o contexto, para explicar por que era necessário ter o testemunho do Espírito. Então, vamos olhar para o contexto, um contexto de oposição. Nos versos 18 a 25, Jesus traz uma ducha de água fria sobre os discípulos. Ele diz assim: eu vou embora e eu quero dizer para vocês que a coisa vai ficar feia. Se me perseguiram, não vai ser diferente com vocês. E lembra, a cruz ainda não tinha chegado, estava prestes a chegar, mas não tinha chegado. Então os discípulos testemunhariam o nível de oposição que estava para acontecer em relação a Jesus Cristo. E aí eu fico imaginando as relações, né? Disseram que vão fazer o mesmo conosco. Ele diz que vão nos perseguir como perseguiram o mestre. Então, Jesus expõe que ele foi odiado sem motivo. Quando ele fala foi odiado sem motivo, é que ele não deu razão, suas palavras não foram pecaminosas, suas atitudes não foram pecaminosas, ele não fez nada que fosse digno de ser reprovado. No entanto, as suas palavras e as suas obras revelaram o Pai. E porque ele revelou o Pai, aí vem uma das grandes revelações de Jesus Cristo, é que quem me odeia, odeia o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Tudo aquilo que eu falo provém do Pai. Então, para aqueles fariseus que diziam que eram adoradores de Yahvé, o Senhor, Deus, né, Pai de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Moisés, mas não aceitavam Jesus Cristo, Jesus falou assim: impossível. Se vocês me odeiam é porque vocês odeiam o Pai, porque eu faço tudo aquilo que testifica do Pai. As minhas obras e as minhas palavras falam do Pai a vocês. Então se vocês fazem oposição a mim, é porque vocês não amam o Pai. Então ele prepara os discípulos para uma vida na qual eles serão odiados por causa dele. Olha a conexão, versículo 19 até o 21, olha só. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Quer dizer, se vocês fizessem parte dos esquemas, eles diriam: cara, você é gente boa. Você é gente boa, eu gosto de você. Mas eles não fazem isso. Por quê? Porque eu chamei vocês para fora do mundo. Não para fora geograficamente, mas para fora do sistema maligno de pecaminosidade. Então, continuando, o versículo 19 fala assim: todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Está vendo? A ideia de que tirar aqui é de tirar do sistema pecaminoso. Ele vai dizer no capítulo 17: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Ali ele está falando do aspecto geográfico. A gente não foge desse mundo. Deus não coloca a gente num outro plano espiritual. Ele deixa a gente aqui, no meio da sujeira. Mas, embora tenha deixado a gente no meio da sujeira, ele vai mostrar que ele os tirou da sujeira, do sistema pecaminoso. Não é que eles não se sujem ainda. Atenção, existe muita riqueza aqui nesse ensinamento. Eles ainda estão sujeitos à sujeira, mas eles não fazem mais parte do sistema. Eles não estão mais escravos desse tipo de sistema. E aí no verso 20 falou assim: lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Em outras palavras, eu sou o Senhor, eu fui perseguido. Vocês acham que vocês também não serão? Claro que serão. Se eles me perseguiram, também perseguirão vocês. Se eles ouviram minhas palavras e obedeceram, também ouvirão vocês. Quer dizer, a relação entre discípulo e Senhor aqui é muito clara, né? Eles vão tratar vocês do jeito que me trataram, por causa de mim.
Uma pausa sobre isso, é importante nós entendermos. Todas as vezes que nós somos de fato, atenção, de fato testemunhas de Jesus, as pessoas não nos odeiam não por causa de nós mesmos, mas por causa da pessoa de Cristo evidenciada em nosso comportamento e em nossas palavras. No entanto, é importante nós entendermos que nós não devemos dar razão para esse tipo de oposição, tá? Eu coloquei no final do slide aqui que eles seriam odiados mesmo que não apresentassem motivos para tal oposição. Às vezes nós recebemos inimizade por causa de comportamentos indevidos nossos, e aí depois dizem assim, ficam pegando no pé da gente que é crente, parece que a gente nunca pode errar. Não pode mesmo. Mas você fala, pastor, mas não dá. Eu sei que não dá, mas ele não está dizendo que a gente tem uma licença para falhar, porque todo mundo é falho. Ele está dizendo assim, olha, vivam de tal forma que vocês refletem a Jesus Cristo, e aí vocês vão ver ódio sem motivo. Aí vocês vão perceber o que é odiar sem motivo. Então, Jesus não está preparando eles para uma coisa fácil. No capítulo 16, inclusive, no versículos 1 a 4, ele continua essa ideia de oposição, e ele... O que isso significa? Veja só, eu lhes tenho dito isso tudo para vocês não venham a tropeçar, em outras palavras, para vocês ficarem firmes. Ele está preparando. Estou lendo 16, agora no verso 2. Vocês serão expulsos das sinagogas. Virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Olha só, tem gente que vai matar vocês por questões religiosas, porque acham que estão adorando a Deus. Saulo de Tarso foi um exemplo disso. Versículo 3, farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. E aí no 4 ele fala assim, eu estou dizendo isso para vocês, que eu estou avisando. Eu não quero que vocês não estejam preparados para isso. Então é importante a gente lembrar do contexto. Ele é apavorante por um lado, mas ele também é preparatório por outro. Jesus está dizendo para eles o que vai ser. É verdade que às vezes a gente age como menino, né? Quando a mãe fala assim, presta atenção, se prepara para isso. E muita gente não dá bola para essa palavra. Mais tarde ele vai dizer assim, bem que minha mãe... Nosso Salvador está dizendo, eu estou avisando vocês para que vocês não tropecem. Estou avisando vocês, preparando vocês. E ao preparar-nos, Ele está querendo que nosso espírito seja fortalecido pelo Espírito de Deus, como a gente vai ver aqui. Então, quando a notícia é tão ruim, como é que a gente suporta essa oposição? Porque de nada adianta Ele preparar a gente se não tem alívio. Assim, vai ser ruim, hein? Obrigado pela notícia, eu preferia não saber, não é? Só tem um jeito dessa notícia não ser apavorante, é se ela vier acompanhada de algum consolo, de algum fortalecimento. Então é aqui que Jesus vai colocar a obra do Consolador. Ele vai lembrá-los da promessa do Consolador que ele já tinha dito no capítulo 14, que foi o trecho que pastor Jailson expôs na primeira mensagem da série. Então agora ele está dizendo assim, lembra aquele que foi chamado para estar ao lado de vocês? Pois bem, ele vai ser o encorajamento que vocês precisavam. Vocês não vão ficar sozinhos. Existe luz em meio à escuridão. Então, aqui é apresentado a obra do Espírito. E eu quero falar um pouco, antes de falar da sua obra, eu quero falar da sua postura. Algumas vezes no discurso do cenáculo, esse trecho do capítulo 14 ao 16 de João, é dito que o Espírito é enviado. Ele é enviado, ele é enviado. Ele foi enviado pelo Pai, foi enviado pelo Filho, foi enviado. Existe aqui um aspecto muito bonito acerca da sua postura. Uma postura de submissão e uma postura de consenso. Veja só o que é revelado aqui. O fato do Espírito ser enviado, assim como o Filho o fora, expressa uma submissão / exaltação entre as pessoas da Trindade. Essa é uma das coisas mais interessantes que a gente percebe no Novo Testamento em geral, e em especial no Evangelho de João, né? Jesus Cristo vem e ele diz, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Eu quero mostrar o Pai para as pessoas. Mas aí quando Jesus Cristo é glorificado, o Pai fica lá de cima dizendo assim, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Quer dizer, um fica retribuindo e exaltando o outro, se submetendo à glória do outro. Quando Jesus Cristo fala do Espírito, o Espírito não só fala de Jesus Cristo, como esse texto nos ensina, mas quando Jesus fala do Espírito, ele fala assim, pecar contra o Espírito, não tem perdão, hein?
Porque ele está exaltando a dignidade desse que é Deus, assim como ele, Jesus, é Deus. Então existe uma exaltação mútua e uma submissão à glória um do outro, porque, afinal de contas, se tratam de um só Deus. No capítulo 14, o texto que o pastor Jailson expôs na primeira mensagem, fala que o Pai envia o Espírito. No nosso texto, fala que Jesus vai enviar o Espírito, da parte do Pai, é verdade, mas Jesus é quem envia. Então, quem envia é o Pai ou é Jesus? E a resposta é sim. Entendeu? É o Pai ou é Jesus? Sim. Aí você fala, sim? Mas é mostrando o consenso entre as duas pessoas. Não é só o Pai, não é só Jesus Cristo, não é nem ambos conjuntamente, mas é cada um de per si envia em consenso com o outro. Essas coisas não são para serem anuladas. Expressa um propósito, uma economia, a gente diz, que é uma missão do Pai, do Filho e do Espírito em relação ao mundo. Pai, Filho e Espírito trabalham sobre a mesma missão, sob a mesma missão de testificar da glória divina ao mundo e remir pessoas. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Existiram muitas discussões no passado sobre como é que o filho pode ser filho, se ele é gerado assim, ele nasceu num tempo e o Espírito procede do Pai, o que isso significa. Eu não creio que essas discussões sejam pertinentes agora, mas apenas em dizer que quando Jesus Cristo revela o Espírito, ele vai dizer que o Espírito faz exatamente o que ele quer, faz exatamente o que o Pai quer, e o Espírito quer essas coisas. Existe consenso entre as pessoas. Por que é importante nós aprendermos um pouquinho acerca da vida intertrinitária? Porque são essas coisas que o Deus Trino quer ver espelhadas na igreja de Cristo Jesus. Ele quer que haja submissão mútua. Lembra, Efésios fala assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Filipenses fala assim, cada um considere o outro como superior a si mesmo. Não é que ele vale mais do que você, mas como ele é remido por Jesus Cristo, você trata ele com toda a honra de Cristo nele. Mas eu também sou, mas não é uma disputa de ego aqui. Entendeu? Então a igreja de Cristo, ela reflete essa submissão e ela tem que refletir esse consenso missiológico. Nós temos o mesmo propósito. Então nós caminhamos para demonstrar a mesma glória do Deus Trino, porque essa é a nossa missão. Então é importante que a gente veja aqui um pouquinho da vida intertrinitária revelada, para que nós entendamos o que Jesus espera da sua igreja. O mesmo tipo de submissão e o mesmo consenso missionário. Mas o texto enfoca a palavra testemunho. Testemunho é um conceito importante para João. João usa essa ideia mais do que qualquer outro autor do Novo Testamento. Ele fala que vários dão testemunho de Cristo. João Batista deu testemunho de Cristo. As Escrituras testificam de mim. As suas obras testificam de que Pai, o próprio Pai testifica acerca do seu Filho, Ele mesmo dá testemunho de si, o Espírito e os discípulos, no nosso texto aqui. Então todo mundo testemunha de Jesus Cristo. O verbo testemunhar aparece nos escritos de João, mais do que em todos os outros escritos do Novo Testamento juntos. João gosta do conceito de testemunho, para ele isso é muito importante. E o que esse conceito revela acerca do Espírito? Eu coloquei aqui duas coisas, conhecimento e verdade. Bem, veja o que está escrito no slide. A testemunha deve conhecer os fatos, três coisas. Conhecer os fatos, ser verdadeira ao narrar tais fatos e assim ter poder de convencimento. Normalmente você enxerga uma testemunha como alguém que viu, que presenciou, que pode narrar alguma coisa, senão ela não é testemunha. Ela pode dizer sobre algo que aconteceu, que está sendo investigado. Ela tem que ser verdadeira no seu relato e por causa de ter visto e ser verdadeira, ela tem condições de ser determinante num determinado caso. Perceba como o Espírito de Deus faz exatamente isso. Porque Ele é quem conhece a mente do Senhor, então Ele conhece os fatos. Ele conhece os propósitos do Senhor. 1 Coríntios 2 fala que ninguém discerniu a mente do Senhor, a não ser o seu Espírito. Quem é que conhece a sua cabeça? O seu Espírito. Aí ele vai dizer, semelhantemente, quem é que conhece a mente do Senhor? O seu próprio Espírito. Sabe por que a gente entende um pouco da mente do Senhor? Porque Ele nos dá do Espírito dEle. O único jeito de você entender a mente de outra pessoa. Eu não tenho o seu espírito, por isso que eu não entendo a sua mente.
Mas eu conheço um pouquinho da mente do Senhor, porque eu tenho o Espírito dele. Então, o Espírito conhece os fatos. Ele pode ser testemunha. Ele é chamado de Espírito da verdade. O que ele testifica é verdadeiro. E ele tem poder de convencimento. Em João 16, que é o texto que o pastor Jailson vai expor no próximo domingo, fala que ele convence o mundo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convencerá, ele tem poder de persuasão. Quando o Espírito trabalha na vida de alguém, não é assim. Ele não dá uma sugestão. Ele não dá uma ideia. Ele não fala assim, seria bom. Não. Ele traz poder de persuasão, de convencimento. É nesse sentido que ele é uma testemunha singular. Como uma espécie de substituto de Cristo, ele testemunhará a respeito dele. Essa é o que o texto diz, e é uma referência ao que aconteceria no Pentecostes. Em Atos capítulo 2, narra que os apóstolos estavam lá em Jerusalém, Jesus já tinha subido, estavam aguardando a promessa do Espírito, e o Espírito desceu, e eles falaram. E quem falou na verdade foi o Espírito. É por isso que tem muitos estudiosos que dizem que Atos não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Porque quem está falando o tempo todo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está utilizando os discípulos de Cristo para comunicar, para testificar acerca do próprio Cristo. Então, é isso que o Espírito faria. Ele traria a verdade, porque ele conhece os fatos, e ele convenceria as pessoas a quem ele haveria de testificar. É nesse sentido que ele trabalha como testemunha, mas ele não é o único a fazer isso. Existe um aspecto em que o testemunho dele é mediado. Isto é, o Espírito não testifica ao mundo de forma subjetiva, no sentido de que ele falou comigo. Essa é uma das coisas em que infelizmente a igreja evangélica está mais perdido. Ela gosta da ideia de ter o Espírito comunicando diretamente a ela, né? Ela gosta dessa ideia, o Espírito falou comigo. Ah, que legal, puxa, que pena, não falou comigo faz um tempão. Ah, mas comigo ele falou. Então, isso, sem que as pessoas percebam, promove soberba, promove confusão, porque as pessoas ouvem muitas vezes outros espíritos que não o Espírito de Deus, que lhes fala ao coração. Portanto, aqui fica muito claro para nós uma espécie de proteção, de limites. Quando você quer falar do Espírito comunicando, lembre-se que ele só vai comunicar aquilo que combina com a palavra de Deus, e por intermédio daqueles que testificam a verdade. Importante isso. Isso significa que eu não posso ouvir o Espírito quando algum guru fala uma bobagem da cabeça dele, tá? Alguém que se diz profeta de Deus, ou se diz profetiza de Deus e vem fala alguma coisa da sua própria cabeça, eu não posso dar ouvido. Por outro lado, quando alguém fala alguma coisa que combina com a verdade, eu tenho que dar ouvido, porque quem fala é o Espírito. Quem fala é o próprio Espírito. O nosso testemunho não é aliado ao dele. Não é assim, o Espírito testifica, e a gente também, viu? Duplo. É o do Espírito mais o nosso. Grandes porcarias, né? Podia ser só o do Espírito. Mas a questão é que o Espírito comunica por intermédio dos seus discípulos, os discípulos de Jesus Cristo. Então aqui, o testemunho do Espírito ao mundo não é imediato, mas acontece por meio dos discípulos. E o que ele faz? À luz da promessa do Espírito, os apóstolos são ordenados a testemunhar. Isso aqui é uma coisa interessante. Olha para a sua Bíblia. Não importa se você está lendo na NVI ou na Almeida Revista Atualizada, você vai ler no versículo 27 aquilo que os tradutores têm achado que é a melhor maneira de explicar. Eles dizem assim: e vocês também testemunharão. Atualizada fala, vós testemunhareis. Os dois traduzem como futuro. Mas por quê? Porque faz sentido. Se o Espírito vai testemunhar quando ele descer, então vocês também vão dar testemunho. Faz sentido na frase. No entanto, não é assim que Jesus falou. Jesus usou um tempo verbal que pode ser traduzido ou como indicativo ou como imperativo. Há razões para a gente pensar que é um imperativo. Então o que Jesus está dizendo é assim: o Espírito testemunhará, e vocês façam favor de testemunharem, viu? É mais ou menos isso que ele está dizendo. E vocês testemunhem. Ele está dando uma ordem. E por que ele está dando uma ordem? Porque se nós somos a habitação do Espírito de Deus, então testemunhar não é uma opção. Testemunhar é uma necessidade, é um dever.
Nós somos feitos testemunhas, a gente leu Atos 1:8, mas a gente precisa testemunhar, assim como nós somos feitos santos e somos chamados à santidade. Existe um aspecto indicativo e um aspecto imperativo dessa realidade. Mesma coisa com testemunho. A gente é testemunha, mas a gente também é chamado a testemunhar de Jesus Cristo. E é isso que está acontecendo aqui. E existem duas razões que estão, uma mais explícita, outra implícita no texto, para eles testemunharem. Primeiro, é uma coisa que se aplica mais aos discípulos, mas é muito interessante. Fala assim, porque vocês têm me acompanhado desde o princípio. Por que Jesus fala isso? É como se ele estivesse dizendo assim, ó, vocês conhecem os fatos. Vocês sabem quem eu sou, o que eu vim a fazer. Então, é como se eles tivessem um direito. Se isso é verdadeiro dos primeiros apóstolos, dos primeiros discípulos, né, os apóstolos, então é, em alguma medida, verdadeiro nosso também. Nós conhecemos os fatos. Não porque a gente manda muito bem, mas porque Deus nos revela essas coisas por intermédio do seu Espírito. Então, é como se a gente, quando falasse a verdade de Deus, em nome de Deus, e alguém dissesse assim, quem é você? Eu sou testemunha do Espírito de Deus. Eu tenho o direito de fazê-lo. Interessante isso. Porque a gente não vem com pompa que é própria, mas como quem é delegado a fazer isso. A gente tem direito de fazer. E ao mesmo tempo que a gente tem direito, a gente tem habilidade sobrenatural. Porque eu não testemunho da minha própria força. Eu testemunho a partir da força do Espírito de Deus em nós. Inclusive, você percebe como o Espírito fez coisas extraordinárias com os discípulos? Ele transformou discípulos que eram anões espirituais em gigantes no livro de Atos. Porque assim, você vê nos evangelhos, vira e mexe, o discípulo abre a boca e ele dá uma bola fora. Percebeu? Ele abre a boca e ele dá uma bola fora. Você fala assim, cara, não é possível. De novo, Pedro. Né? Você fica lendo os evangelhos assim, você fica até rindo deles. Não acredito. Abriu a boca de novo, falou uma bobagem. Em Atos, você vê esses mesmos homens só dando bola dentro. Você fala, meu Deus, o que aconteceu com eles? O Espírito de Deus. O Espírito desceu. Permitiu com que gente antes considerada incompetente falasse agora com ousadia, cheio do Espírito Santo, como está revelado em Atos capítulo 4. O Espírito de Deus desceu sobre eles. E é por isso que agora eles tinham essa ousadia. Inclusive, uma coisa que eu não disse para vocês até agora, é que a palavra testemunhar, o verbo testemunhar, em grego é martireo. Você reconhece essa expressão? Porque ela veio a significar, a partir do 2º século, aquele que morre por causa do testemunho. É assim que a gente se refere ao mártir. Mas a palavra originalmente não significa aquele que morre, é aquele que testemunha. Consequentemente, por causa do ódio do mundo, eles passaram a morrer por causa desse testemunho. É por isso que a palavra mártir passou a ter esse sentido para nós, a partir do 2º século. Mas Jesus estava falando do testemunho, do direito que eles tinham e da habilidade sobrenatural que o Espírito lhes daria. Eu quero terminar com algumas aplicações, algumas coisas que eu espero sejam úteis na vida de vocês à medida que a gente pensa sobre esse assunto. A primeira coisa é que não devemos esconder o custo do discipulado, nem esquecer o auxílio divino para tal caminhada. Eu estou colocando elas como se fossem um equilíbrio. Eu sinto que tem gente na igreja que é otimista demais e tem gente na igreja que é pessimista demais. Às vezes a gente lê alguma coisa que as escrituras falam e você diz assim, glória a Deus, é bênção, é só vitória, né? Aí você fala, não meu irmão, o Deus de amor também é o Deus de justiça. Aí você só fala daquilo que é ruim assim. Nenhuma das duas coisas é para ser dita à parte da outra, né? É verdade que nós enfrentaremos oposição. Jesus não traça um caminho tranquilo. E se é um mar de rosas, é cheio de espinhos, entendeu? É um mar de rosas, mas não só as pétalas, né? É cheio de espinhos. Então ele mostra que tem oposição. Ele mostra que a caminhada é difícil. Então, quando você estiver testemunhando para pessoas, e alguém te perguntar assim, que igreja você vai? Eu vou em tal igreja. Tem sido tão bom. Não diga só o que é bom. Fala assim, mas seguir a Jesus não é fácil. Vale a pena, mas não é fácil. Quando a gente apresenta Cristo às pessoas, a gente precisa lembrá-las da oposição que virá, das dificuldades que virão. Parece que Satanás tem mais prazer em fazer aqueles que seguem a Jesus Cristo tropeçar do que a brincar com os que já são dele mesmo. Então ele vai atormentar a vida do fiel.
E a gente tem que saber disso. E informar isso aos outros. Dizer, olha, seguir Jesus Cristo não é fácil. Mas não pense você que você está num caminho de escuridão sem luz. Você tem auxílio divino. O Espírito de Deus é a testemunha permanente de Cristo na terra. É como se Cristo estivesse dizendo para você o tempo todo, ó, mas na hora que você receber oposição, lembra que eu estou contigo. O tempo todo. Eu não te abandonei nem um instante sequer. Então, ao mesmo tempo que ele fala de maneira bem realista sobre a realidade da vida cristã, ele também encoraja. Jesus Cristo não traz uma figura otimista nem pessimista. Ele traz a bela realidade de sermos discípulos dele. Então é importante que você comunique isso aos outros, que você apreenda isso, porque isso corrige as suas frustrações. Às vezes que você achava assim que você ia bem no caminho de Jesus Cristo, parece que tudo de ruim aconteceu. Você tem que ser lembrado de que o caminho do discipulado é um caminho difícil. Mas nos momentos em que você está assim amargo e não quer mais continuar com Cristo e tem até ponderado sobre a possibilidade de não voltar mais para a igreja, talvez você já tenha passado por uma fase assim, você tem que lembrar que você tem auxílio sobrenatural. As duas coisas são verdadeiras. Segunda aplicação. A partida de Cristo, que parecia perda, envolveu grande ganho. Assim devemos enxergar o progresso da redenção. Eu acho que Jesus Cristo tem uma lição preciosa para a gente, quando ele fala assim, eu vou partir, mas eu tenho muita coisa preparada para vocês. O discurso do cenáculo, que é do capítulo 14 ao 16, tem uma série de promessas lindas. Vou preparar-vos lugar. Vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Fala assim, o Espírito de Deus vai ser o Consolador. Vai estar com vocês, eu não vou deixar vocês. Vocês enfrentarão o mundo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então vocês vão também experimentar dessa vitória. Ele fala um monte de coisa preciosa, mas é difícil de acreditar. É difícil de acreditar que quando aquilo que mais chamou a sua atenção, mais impactou você, diz para você assim, então agora está na hora de eu sair da sua vida. É difícil de acreditar que a gente vai ganhar. Mas o Senhor Jesus está ensinando a gente a confiar na palavra dEle. Confiar em que o progresso da revelação é assim. Se nós estamos agora num tempo em que Jesus não está mais presente fisicamente no meio do seu povo, nós experimentamos algumas bênçãos ainda maiores do que as pessoas experimentaram antes de Cristo chegar e até durante o ministério de Cristo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Hoje nós temos reunidos não só neste lugar, mas só no nosso país, sem contar no mundo, milhões e milhões de pessoas se curvando diante do seu senhorio. Jesus Cristo nunca experimentou mais do que algumas centenas admirando-o. Milhares, mas que estavam lá mais por causa do rango do que por causa dele. Você percebe? Como ele diz para você, você não acredita, mas ele diz para você que você vai experimentar coisas grandiosas, maiores, que você vai ter ganho. É importante que a gente aplique isso para a nossa vida, que o Espírito de Deus fale conosco nessa hora, porque quando a gente passa por certas situações que parecem o pior, a gente tem a impressão de que a gente deu uma marcha ré. Você percebeu? A sua vida parece que ela tem assim, você às vezes tem a sensação de que você está numa montanha russa. Você fala, pastor, 2 anos atrás eu estava super bem, só subindo na montanha russa, mas tudo que sobe desce, né? Então você fala, hoje eu estou numa descendente, está horrível, pastor, estou desanimado. Mas esse é um conceito equivocado de vida cristã. A gente acha que a vida cristã é repleta de altos e baixos, e no final a gente termina onde começou, embaixo. Não é assim. Jesus Cristo nunca começa a redenção em você e deixa que a redenção tenha uma ré. Não existe nenhum texto na Escritura que permite que você entenda que hoje você é menos remido do que era ontem. Essa é uma das coisas mais preciosas da revelação. A redenção, ela não funciona de forma decadente. Você tem sempre avanço. Pode não parecer, mas tem. Aos seus olhos pode não parecer. Aí Deus às vezes precisa levar você a ter aquela visão do helicóptero, assim. Você fala, nossa. Ele está dizendo para você. Assim como ele disse para os discípulos, eu vou embora, mas o que vem é melhor. Não dá para imaginar isso. Mas é verdade. A partida de Cristo envolveu grande ganho. E nós também temos experimentado contínuo crescimento na graça e no conhecimento de Jesus, mesmo que não pareça aos nossos olhos. Por último, se as nossas palavras parecem suscitar apenas oposição da sociedade,
O Espírito possui poder de convencimento. Essa é a parte que tem que nos encorajar a testemunhar. Porque é verdade, tudo que você vai falar, alguém vai olhar e dizer assim, que absurdo, que retrógrado, né? Você é uma pessoa atrasada. Nós estamos no século XXI, Rodrigo. Eles querem dizer assim, nós somos pessoas evoluídas. Que absurdo que você fala. É verdade, nossas palavras elas só batem em ouvido surdo. Batem e caem. Você fala, meu Deus, não é possível, eles não dão ouvidos. Aí Deus te lembra que, às vezes, uma frase, às vezes, um conceito, mexe com uma pessoa. E ela vem falar com você um tempo depois, dizendo assim, ó, é verdade, eu não te ouvi muitas vezes, mas uma vez você me disse isso, isso, você nem lembra que você disse aquilo. Mas você disse isso, 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 e fez sentido para mim. O poder do Espírito é extraordinário. Ele tem poder de convencer o mundo do juízo, da justiça, daquilo que transforma as pessoas. Versículo 16:8 fala do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero que você entenda que o Espírito pode convencer no sentido de mostrar a perdição às pessoas, assim como trazê-las ao conhecimento salvador de Jesus. Então, testifique com essa noção de que as suas palavras vão suscitar oposição. Quando você falar, inclusive você vai ser tentado a não falar, você fala assim, eu não vou falar não, eu sei que vai dar rebu aqui, vai ser ruim. Eu vou falar, vai dar confusão. Aí você se retrai, não é? Você segura. Você fala assim, é melhor não falar. Fala. Mas vai dar briga. Fala. Porque o Espírito de Deus tem poder de convencimento. Ele faz com que uma palavra aparentemente inútil possa impactar e transformar pessoas. Eu quero que você acredite nisso. Eu quero acreditar nisso. É por isso que a gente tem que pedir que o Espírito nos ajude a receber essa promessa de Cristo como sendo verdadeira e transforme nossa postura neste mundo. Vamos orar. Pai do céu, estamos diante da Tua palavra com essa promessa de um Consolador que seria testemunha. Ele já veio, habita em nós e nos transformou em testemunhas do Teu Filho. No entanto, alguns de nós ainda não experimentaram da oposição e do deleite de ser perseguido por causa do nome de Cristo. Então precisamos acordar para isso, Senhor. Precisamos todos crer que vale a pena falar palavras que trazem inimizade, mas que expressam a Tua verdade e que podem ser usadas pelo Espírito para convencimento. Desperta a Tua igreja. Temos tido pessoas vindo de vários lugares para cultuar aqui, mas temos feito pouco de testemunho aos nossos amigos. Desperta-nos a isso. E creiamos que o Teu Espírito faz maravilhas por nosso intermédio. Oramos em nome de Jesus. Amém.